Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na Argentina, ele visitou Roraima e viu a situação dos índios Yanomamis. E ele simplesmente deu uma declaração que está repercutindo hoje em todo o cenário político. Veja o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez muitas críticas ao ex-presidente Bolsonaro, falando de que o presidente teria, em vez de ter trabalhado, trocou aí as motociatas, onde fez vários eventos espalhados por todo o Brasil e simplesmente deixou muita gente com problemas. Mas que problemas são esses? O presidente Lula, ele tocou no assunto, falou sobre que o ex-presidente Bolsonaro preferiu fazer a motociata e simplesmente, numa situação desumana, abandonou os índios Yanomamis. Isso está repercutindo em todo o cenário político nesse momento. Tire suas próprias conclusões, acompanhe o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui. Eu vim aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional e Combate à Fome, eu vim com a ministra da Saúde, vim com a ministra Sônia, que é a ministra dos Povos Indígenas, vim com o ministro da Justiça, vim com a presidenta da FUNAI, vim com os direitos humanos, vim com o meu companheiro ministro secretário-geral, vim com a minha mulher Janja, porque eu estou viajando amanhã para a Argentina, eu não queria sair do Brasil sem fazer uma visita, sabe, no território brasileiro. E quis Deus que eu viesse aqui. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo legal. E mesmo... Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo várias críticas, diversas críticas ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, é o seguinte, o próprio ministério, teve um ministério que falou sobre esse abandono, e aí está repercutindo também as declarações. O que é que está acontecendo? Olha, nos últimos anos, a população de indígenas, a população Yanomami, passou por desassistência e dificuldade de acesso aos atendimentos de saúde, casos de desnutrição e insegurança alimentar, principalmente entre as mais de 5.000 crianças da região, foram registrados. Profissionais de saúde relatam falta de segurança e vulnerabilidade para continuar os atendimentos, dificultando ainda dificultando ainda mais a assistência médica aos indígenas. Palavras do próprio Ministério que trouxe essa informação, Ministério da Saúde. E aí são vários pontos que é necessário acompanhar, O próprio presidente, como você viu, ele falou, dizendo aí que é desumano. Agora, o presidente Lula disse também que vai priorizar atendimento à saúde e também transporte público para a população. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é garantir transporte, afirmou. E aí, ele falou sobre alguns pontos. Por exemplo, acompanhe, olha só os pontos que o presidente, que o governo Lula vem defendendo, e aí a situação é justamente a seguinte. Quero que você acompanhe, preste bastante atenção. Sobre a questão do garimpo ilegal, o que o governo Lula tem aí como base? Enfim, o presidente Lula, ele prometeu levar muito a sério o combate ao garimpo ilegal, que prejudica a vida dos
índios e Yanomamis na região. E ele falou, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta, sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Sobre a força-tarefa, a partir dessa segunda-feira, servidores do Sistema Único de Saúde chegam à região para iniciar uma força-tarefa de atendimento à população. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, também esteve ao lado de Lula e Trindade. Sobre o comitê de crise, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os Yanomamis por meio de um centro de operações de emergências. O Ministério quer planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas. Bem, o comitê será formado por representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, da Saúde, da Justiça e Desenvolvimento Social, para dar conta do problema de desnutrição, fome e saúde muito grave nessa região. Segundo Dias, também dão apoio à FUNAI, que é a Fundação Nacional de dos Povos Indígenas, e a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Sobre a crise sanitária e humanitária, 570 crianças Yanomamis morreram por contaminação por mercúrio, mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região, segundo a pasta dos povos indígenas. Bem, em conjunto com saúde, a pasta irá decretar crise sanitária e humanitária, enquanto o governo federal decretará o estado de calamidade pública. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para Roraima para elaborar um diagnóstico sobre a população da área. Tudo isso é o que está repercutindo no cenário político. Críticas e mais críticas do ex-presidente Lula, aliás, críticas e mais críticas do atual presidente Lula ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo aí o que foi dito, Lula disse que o ex-presidente Bolsonaro simplesmente preferiu fazer motociata em todo o país e abandonou situações como essa, a situação dos índios e Yanomamis. Ele deixou bem claro, o presidente Lula falou, é um ato desumano, palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso está repercutindo em vários sites, jornais, enfim, é algo que realmente a gente que vem acompanhando essa situação vê que muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser corrigida sobre essa situação, e aí é um problema seríssimo. O próprio ministro, o ministro Ayrton Dias, que está trabalhando para tentar rever situações como ajuda ao pessoal do programa Bolsa Família, ele, inclusive, que está aí uma pressa para acabar logo esse processo, ou seja, para resolver essa situação em que teremos aí as novas vagas, o que é que vai acontecer com o novo governo, aliás, com as novas regras que serão anunciadas, e aí ele deixou bem claro, por isso que a gente vem acompanhando que tem alguns projetos, a gente falou sobre isso, que o Bolsa Família poderá aumentar para índios, e aí seriam esses uma das categorias que teria direito a receber esse valor maior do programa Bolsa Família. Então tem muita coisa que a gente precisa aí estar acompanhando. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, o presidente Lula, declarações que foram dadas, é desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, se o presidente que deixou a presidência esses dias, em vez de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está. Palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a repercussão, você que estava perguntando sobre essa questão, É uma situação. E aí está tendo outras investigações para saber também se outros indígenas, outros povos indígenas também estão passando por isso.
Isso foi uma visita, né, que o presidente Lula fez, e aí viu tantas reivindicações, né? É uma situação delicada, é uma situação difícil que a gente vem acompanhando. A outra informação fala sobre o recadastramento do Bolsa Família, que começa com famílias com indícios de fraudes. Olha, o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, antes de passar essa informação para você, deixa eu pedir para você dar um joinha, dar um like, é importante, faz isso aqui, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá essa moralzinha, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Olha, o ministro do Desenvolvimento Social, o senhor Wellington Dias, disse que os trabalhos para o recadastramento das famílias no Bolsa Família estão andando bem. Segundo ele, cerca de 10 milhões de famílias precisarão se recadastrar no benefício por falta de informações, mas a prioridade do governo são 3 milhões de casos com fortes indícios de fraudes no programa. E ele falou: começaremos com esses milhões de famílias com maiores indícios de problemas, 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Depois vamos para até 10 milhões para completar informações que faltam nos cadastros. Estamos cruzando os dedos, aliás, estamos cruzando os dados para começar o recadastramento agora em fevereiro. Inclusive ele falou isso durante uma cerimônia de posse, né, da nova presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros. O ministro do Bolsa Família, o Wellington Dias, ele repetiu que o governo pretende começar a pagar, a partir do dia 20 de março, o adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos incompletos. Enfim, expectativa só faz aumentar sobre essa situação. Tem muita gente que vai precisar fazer o cadastramento, né, esse recadastramento. Eu já falei que, na dúvida, se alguns, quem será, se outros que já fizeram a atualização, atualmente se vão precisar ou não, na dúvida, prepare os documentos. Fique com todos os documentos prontos, seu RG, CPF, a sua família. Pega aí certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira profissional do seu companheiro, enfim. Caderneta de vacinação, né? Se tiver crianças, caderneta de saúde das mulheres de 14 a 44 anos, esteja tudo isso em dia. Assim que der o pontapé inicial, você já corre para fazer a atualização já nos primeiros dias de fevereiro, ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook, importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Pagamentos continua do Bolsa Família dessa semana, dia 24, final do NIS 5, né? E aí vai até o dia 31, final do NIS 0. Lembrar, dia 13 de fevereiro começam os pagamentos no próximo mês. Vem aí o pagamento do Vale Gás, 100% será pago, expectativa se vai ter ou não as novas vagas, e os pagamentos dos R$ 150 vai começar em março, dia 20, pelo andar da carruagem. Poderemos ter uma prorrogação do recadastramento. Um mês de fevereiro é muito pouco para tanta gente passar por esse processo de recadastramento, por questão de atualização nos próprios CRAs, que estão lotados, a procura já aumentou muito, tem muita gente aí na fila de espera aguardando, muita gente vai entrar a partir de março. Na verdade vai ter substituição, né? Famílias irregulares saem, famílias, né, novas famílias que estão aí, tudo certinho, esperando a vaga, deverão entrar a partir do mês de março. Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.